é ainda mais escuro do que isso. E é apenas completa rebelião para a autoridade dos pais e proteção para seus próprios filhos. Eu não posso pensar em algo que grita, desobediente para seus pais mais do que isso. E estar no TikTok. Você vê todas essas coisas aleatórias que as pessoas têm postado ao longo do ano passado ou assim também. Há um eclipse lunar em 7 de setembro e um eclipse solar parcial em 21 de setembro. É não necessariamente raro ou incomum para lua nova e um eclipse solar parcial, ou alguma variação da forma de estar perto um do outro, fisicamente retornando, e tem também todos os tipos de cultos, que são pessoas se autodenominando como cristãos também. Eu não sei se vocês lembram, mas há alguns meses atrás, esse cara apareceu e começou a trendar nas redes sociais, o Mahdi, e com isso em mente, um monte de outros cristãos estão tendo confirmações, imediatas e pessoais a respeito de setembro, incluindo eu, cristãos estão recebendo confirmação sobre setembro e o fim dos tempos em particular, por seus pecados e ele ressuscitou dos mortos, para que você possa ter vida eterna também. Então hoje é o dia de crer. Não espere mais. Parte 3 das razões para um provável arrebatamento em 2025. Alice Bailey, que nasceu em 1880, foi ocultista e fundador do movimento The New Age, e reivindicou o ano 2025 é significativo, como se relaciona com o previsto, Grande Assembleia Geral da Hierarquia. Esta assembleia pode ser um momento crucial para a humanidade, influenciando eventos globais e evolução espiritual. Algumas interpretações sugerem pode estar ligado ao surgimento de um novo mundo, religião e uma nova ordem mundial. Não é. É interessante que Trump tenha chamado sua presidência a Era de Ouro, e logo após sua posse, Musk postou uma foto e legendou Nova Ordem Mundial em latim. Também achei muito interessante que 2005 é o ano da cobra, no Ano Novo Chinês, porque as cobras simbolizam decepção. O ano passado de 2024 foi o ano do dragão, e o dragão na Revelação simboliza Satanás. Curiosamente também, no ano seguinte, 2026 é o ano do cavalo, que me fez pensar nos 4 cavaleiros, que são os primeiros CEOs da tribulação. Agora falando da sociedade e quem somos uma sociedade, ilegalidade é abundante, e o amor de muitos está esfriando, assim como Jesus previu em Mateus 24, também no 2º capítulo de Timóteo 3 versículos 2 a 5, ele diz: para as pessoas serão amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, orgulhosos, arrogante, abusivo, desobediente aos pais, ingrato, profano, sem coração, inapaziguável, calunioso, sem autocontrole, brutal, não amar bem, traiçoeiro, imprudente, inchado com presunção, amantes do prazer ao invés de amantes de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. Aquela última frase aí, tendo a aparência de piedade, me lembra da falsa religião. Há tanta religião falsa neste mundo, mas uma das coisas que ficou pra mim, e eu pensei muito no passado, é desobediente aos pais. Eu moro na Califórnia, e o que isso me fez pensar é como as crianças estão sendo protegidos de seus pais se eles querem ser transgêneros. Os funcionários da escola não são obrigados a informar os pais. Se um aluno revelar essas informações a ele, então passando para a categoria de a terra e os céus, e todas essas caixas estão sendo verificadas, guerras e rumores de guerras. A quantidade de terremotos é sem precedentes. Há inundações em todo o mundo, simbolizando a água, quebrando ou entrando em trabalho de parto, atividade vulcânica, pestilência e doença, guerra biológica, avistamentos estranhos no céu como eu me lembro de ver, toda essa atividade estranha de drones no final do ano passado. Então as pessoas estão vendo aparentemente 2 luas ou 2 sóis. Isso me lembrou do sol será transformado em escuridão, e a lua para o sangue, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. E para que ninguém esteja na ignorância, embora ou acontecer no mesmo ano, eles acontecem o tempo todo. Mas o momento é interessante que é em setembro, e antes da festa das trombetas. A propósito, se você for eclipses do Google em 2032, que seria no final da tribulação e Jesus, há na verdade um lunar total e eclipse solar total naquele ano. Então passando para a categoria final, que é a categoria espiritual, houve grande decepção indo, obviamente por anos e anos e anos, mas agora nesta era da tecnologia, é difícil saber o que é verdade e o que é falso, que é uma figura na profecia islâmica do fim dos tempos. Eu sei que ele ainda está lá, mas eu acabei de achar interessante que ele meio que entrou mídia e então meio que desapareceu. Também notamos que a mensagem do Evangelho está sob cerco neste momento nas redes sociais. Eu e Matt pessoalmente e outros estão testemunhando isso. Peneiração de pessoas que confiam em um Evangelho do espaço de trabalho e pessoas que estão realmente entendendo e vendo o que isso significa. Acreditar em Jesus
e entender a graça livre, e entender o dom gratuito da vida eterna. Com isso sendo dito, eu também notei que The Pure, o Evangelho da Graça Livre, é mais proeminente no algoritmo. Do que nunca, também se vocês estão prestando atenção, Deus está derramando seu espírito sobre crianças e pessoas, com sonhos e visões, que me lembrou novamente de Joel 2. E depois, eu derramarei meu espírito em todas as pessoas. Seus filhos e filhas profetizarão. Seus velhos sonharão sonhos, e seus rapazes terá visões, por não mesmo olhando muito longe nas coisas. Deus vai apenas aparecer algo ou dar-lhes confirmação, e eu acredito que Ele quer. Nós sabemos quando Ele vem. Escritura fala sobre estar atento e procurando seu retorno, e há até uma coroa de retidão, uma recompensa por antecipar seu retorno e procurá-lo. Uma escritura diz que quando você vê todas essas coisas começar a tomar place, olhe para cima porque sua redenção se aproxima. Não devemos enfiar nossa cabeça na areia. Também no reino espiritual, eu e outros crentes, independentemente, são sobrenaturalmente ser capaz de se render ao Senhor completamente e fique em paz. A mesma respiração, embora há também muita guerra espiritual que está acontecendo, reconhecendo que o inimigo está tentando nos desencorajar e nos derrubar. Para terminar este vídeo, eu queria falar sobre as confirmações pessoais que recebi do Senhor em relação a 2025, particularmente apontando para setembro. Então, antes disso, eu meio que limpei minhas mãos e terminei com encontro assistindo e procurando a vinda dele. Eu estava no acampamento dos escarnecedores e zombadores até certo ponto, mas eu senti o Senhor me chamando para começar a assistir. Em vez de eu tentar buscar tudo isso, como começou foi em abril ou maio, comecei a ver o número 33 em todos os lugares. Eu lembro o primeiro dia em que comecei a ver 33. Apenas apareça do nada. Tudo ao mesmo tempo. E eu continuei pedindo a Deus, porque eu veria todos os dias, várias vezes por dia, por semanas e semanas e semanas e meses, mas eu não sabia o que significava recentemente. Eu percebi que Ezequiel 33 é a renovação do chamado de Ezequiel como vigia como. Eu disse que sinto que Deus estava me chamando para assistir. Os outros dois que apontei em um vídeo anterior sobre as borboletas amarelas que eu estava vendo e o cavalo branco que vi em setembro passado, mas este outro foi outra confirmação. E o que é interessante sobre tudo isso é que Deus estava me mostrando padrões específicos de itens ou palavras, e eu não tinha ideia do que fazer com isso. E foi quase como se Deus estivesse dizendo: pendurar nele você saberá. Todas essas coisas estavam apontando exatamente para a mesma coisa, que está aguardando o arrebatamento. Então, em junho, eu tive uma conversa com um membro da família, e o tópico de gêmeos surgiu. Então, mais tarde, no mesmo dia, um tópico com um estranho criado gêmeos, e eu pensei que era apenas interessante com o tempo. Então eu orei e disse a Deus: se há algo nisso, então me mostre uma terceira vez. E com certeza eu assisti um vídeo do TikTok naquela noite. O que o tópico de gêmeos foi mencionado. Eu não sabia necessariamente o que fazer com essa informação, então eu apenas segurei até que Deus revelou do que se tratava. Em minha mente estou pensando, vou ter gêmeos. Então eu não contei a Matt sobre isso. Mas algumas semanas atrás foi quando eu finalmente decidi contar a ele sobre esses gêmeos coincidentes, e naquele mesmo dia quando nos deparamos com o vídeo de Joshua, o homem que tinha a profecia sobre o arrebatamento, sendo em 23 de setembro ou 24, a razão pela qual isso é significativo é porque os anfitriões dessa entrevista eram gêmeos. Em outras palavras, eu senti que o Senhor estava pré-confirmando a mensagem, em vez de me dar confirmação depois, Ele está me dando confirmação com antecedência, e depois revelando a resposta, por assim dizer. Além disso, outro dia quando eu estava indo passear, eu estava apenas orando o tempo todo e pedindo ao Senhor para continuar a confirmar isso, se isso for verdade. E aí, como eu estava andando, eu estava pensando em todos os argumentos do counter que as pessoas dão, e como ninguém sabe o dia ou a hora, e assim que eu olhei para cima com esse pensamento, isso é o que eu vejo. Então, com isso sendo dito, isso meio que conclui minha minissérie, de todas as caixas, sendo verificado em todas essas muitas categorias diferentes de por que um arrebatamento de 25 é muito provável. Mas aqui está a coisa. Mesmo que isso não aconteça, nós não vamos perder nossa fé em Jesus. Nós pode ter que questionar o que estávamos ouvindo ou pensando ou interpretando e reavaliar. A mensagem principal aqui é que se você não acredita em Jesus, se você não confiou nele como seu Salvador que ele pagou, esta passagem em Joel 2 é sobre o dia do Senhor. E o versículo 32 diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sua graça e sua misericórdia são inteiramente livres. Tudo o que ele quer é a sua fé.
Pare de adicionar trabalhos a ele. Pare de pensar que você tem que ser uma pessoa melhor ou boa. Simplesmente confie no Evangelho. Jesus te ama e ele quer você. E então ele fez isso simples.